Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e, como é de praxe, hoje estou aqui para fazer um comentário sobre a minha última leitura. Como vocês bem já devem ter percebido, nem sempre eu tenho muito ânimo ou muito tempo para leitura. Há momentos em que eu leio muito e há outros que eu fico meio estagnado em relação às leituras ou simplesmente releio coisas antigas das quais eu gosto muito e por isso eu fico sem material para postar aqui no YouTube. Pois bem, finalmente eu terminei de ler aquelas sequências de 3 encadernados que a editora Panini, aqui no Brasil, resolveu editar, associados àqueles dois personagens de um seriado que ficou famoso na Disney Plus, que foi o Wanda e o Visão. No cinema, e tanto no cinema como no seriado, esse casal é interpretado pela Elizabeth Olsen e pelo Paul Bettany. Aqui, no caso dessas histórias em quadrinhos, a Panini lançou 3 encadernados. O primeiro, chamado O Dia das Bruxas, que era uma espécie de microsérie em 4 fascículos, que foi compilado no encadernado, de capa dura, que atualmente na Amazon custa algo em torno de R$ 33. Depois nós temos A Busca pelo Visão. E por fim, nós temos aqui o terceiro, Vingadores, que são com algumas edições dos Vingadores da Costa Oeste, que foi roteirizado e desenhado por John Byrne. E o nome é Mais Sombrio que Escarlate. E assim, como falar sobre essa minissérie sem ser muito revelador? Tanto para quem não leu os encadernados, estes daqui, quanto para aqueles que não assistiram o seriado Wanda e Visão e pretendem assistir. É muito complicado. E o que mais me chamou a atenção é que, aparentemente, não tinha ninguém na internet, nem no Brasil, nem no mundo, que tenham lido esses arcos de histórias aqui do John Byrne, porque boa parte do desfecho, tanto da série WandaVision quanto da série do Loki, saíram daqui. WandaVision dos 2 encadernados anteriores, que é O Dia das Bruxas e A Busca pelo Visão. Quem leu esses 2 encadernados, ou pelo menos tanto agora como antes, lá esses quarentões que leram nos anos 80, sabiam como seria o desfecho da história, então aparentemente ninguém leu, ou pelo menos ninguém que está na internet leu, porque senão saberiam qual seria o final da série e fariam um comentário sobre isso. E em relação à série do Loki, eu acho que não tinha ninguém no Brasil ou no exterior que tenha lido as histórias contidas nesse encadernado aqui. Porque aquilo que a série apresenta do Loki, né, os Time Kicks, o Immortals, toda aquela questão dos indivíduos que eram Nexus, tudo aquilo é apresentado aqui nessas histórias roteirizadas e desenhadas pelo John Byrne. O desfecho não conta com o roteiro nem com a arte do John Byrne, mas como era um desfecho da história, a Panini resolveu encadernar aqui junto. Então assim, se você assistiu o seriado do Loki, você sabe exatamente como termina esse encadernado, então não vou fazer nenhum comentário muito revelador sobre ele, enfim, para não estragar surpresas. E você que não assistiu ainda o seriado, eu não sei como é que você vai se portar. Se você vai preferir primeiro ler esse arco de histórias do John Byrne para depois assistir o seriado, ou assistir o seriado e ver como ele foi, como se deu essa adaptação, né, das histórias dos gibis para o cinema. Mas exatamente o que é mostrado, aquele desfecho que é mostrado na série Loki, já está aqui presente. Aí, repetindo, o que me dá a impressão é de que não tinha ninguém na internet, tanto no Brasil como no exterior, que tenham lido as histórias contidas aqui nesse encadernado, o que revela muito sobre a internet e muito sobre a nossa era. Basicamente, pelo que dá a impressão agora, que eu comecei a ler essas revistas há pouco tempo, é de que todos aqueles canais da dita cultura pop são de pessoas que não leem. Porque realmente, se eles lessem, eles saberiam qual seria o final da série lá do Loki, qual seria o final da série do WandaVision. E eu já estou suspeitando que a mesma coisa se aplica ao Cavaleiro da Lua, ao Capitão América Sam Wilson, né? Como é que é o nome da série? Falcão e como é o Soldado Invernal. Então, enfim, aparentemente a internet é um território de pessoas que são iletradas, ou leem muito pouco, ou, entre aspas, só se retroalimentam
em relação às informações da própria internet. E não vão aqui para os livros, para os discos, para os filmes, etc. Né? O que é muito triste e muito revelador, repito, sobre a nossa era. E afinal, quer dizer, como é que eu vou contar? Eu sei que eu gostei bastante e o que eu vou falar sobre isso aqui é, de certa forma, um repeteco do que eu comentei sobre a edição anterior, que era a busca pelo Visão. Que muito provavelmente o que John Byrne tentou fazer nesse arco de história que ficou a cargo dele, dos Vingadores da Costa Oeste, é repetir o sucesso com uma personagem feminina. Se ele já tinha feito com a Mulher Hulk, se ele já tinha feito com a Garota Marvel, né, que depois virou como é que se diz, a Fênix Negra, então por que não repetir esse mesmo padrão, esse mesmo esquema, né, de roteiro com uma outra personagem feminina e que nesse caso é com a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate. Ponto. Não sei se eu posso falar mais sobre isso. Aqueles personagens famosos, como por exemplo o Mephisto aparece aqui, não posso contar. Como é que é a participação do tal do Immortals, né, aquele que permanece aqui, como é que ele interfere? Eu só posso dizer o seguinte: aquele papel que é desempenhado pelo Loki na série, aqui vamos dizer, você substitui pela Feiticeira Escarlate e tem basicamente, entre aspas, a mesma história. É claro que essa adaptação das histórias em quadrinhos para a série, para o cinema, exige algumas alterações, né? Dá um destaque especial para atores ou para personagens que têm um apelo maior dentro do público, mas de uma forma geral, basicamente a mesma história. Enfim, né? E daí o público, né, vocês escolhem. Ou ficam só com a série, com os filmes, ou ficam com as revistas em quadrinhos, ou ficam com as duas e se questionam sobre essa adaptação e transposição das mídias. Eu sei que, de novo, a arte do John Byrne é um desbonde. Há uma série de personagens que vale a pena conhecer. Você se aprofunda mais nesse universo dos Vingadores, das viagens no tempo, da questão de universos paralelos, linhas temporais alternativas. Não é uma revolução aqui. E realmente vale a pena conferir, vale a pena ler, né? E realmente nesse período em que essas histórias servem de mote e de adaptação para o cinema, talvez valha a pena conferir. Como, por exemplo, nessa última série do Gavião Arqueiro, ele tem uma esposa e aqui aparece uma ex-esposa desse Gavião Arqueiro, que é a Harpia. Será que ela aparece no seriado? Né? Não vou contar. Quem não assistiu, é interessante que veja, já que hoje as pessoas são um pouco mais cautelosas em relação a detalhes das obras, né? Será que tem a participação, entre aspas, de algum Eterno nessa minissérie? Tem. Qual Eterno que aparece aqui? Não vou contar. É interessante que vocês leiam de fato, né? Porque parece que as pessoas estão substituindo a leitura das obras propriamente ditas por comentários nas redes sociais. E galera, isso não funciona não. Vocês precisam ter a sua própria experiência com a leitura. Não adianta só ver um vídeo e achar que a partir disso você já conhece a obra. Negativo. O importante de fato é ler. Ler essas histórias, se aprofundar sobre a personalidade e a psique desses personagens e ver de fato por que eles se transformaram em algo tão importante para essa cultura geral no século XXI e no século XX, que é o século anterior. E a referência aos Inumanos aqui, também não posso dizer, né? Então eu sei que a história aqui é uma salada russa, cara. Tem influências e referências a um universo que é muito maior do que aquele que é apresentado nas séries e no cinema. Acho que cabe de fato ao público atual voltar para esse universo dessas mídias analógicas, do papel, né? Porque parece que nós temos atualmente muito esse fetiche da tecnologia, como se a tecnologia fosse resolver todos os nossos problemas, e não vai. Não é assim que a banda toca. Eu acho que a gente precisa voltar de fato a essas fontes originais. Bom, isso é meio difícil, eu sei que eu gostei muito, principalmente do desfecho aqui da obra. Não sei o que eu posso contar sem ser muito revelador, mas fica a dica da leitura do mais sombrio que Escarlate, principalmente porque muita gente gostou dessa atuação da Olsen, né, da Elizabeth Olsen. Nos filmes ela fica meio apagada,
Talvez não devido à deficiência da atriz, mas sim pelo fato dela estar contracenando com grandes atores e a personagem dela ter pouco destaque nos filmes. Mas na série e no próximo filme aí do Doutor Estranho, como ela também terá uma participação importante, talvez a atriz tenha mais espaço para aparecer, né? Enfim, né? Por enquanto é só. Fica a dica de leitura aqui do Mais Sombrio que Escarlate. E, enfim, né? Principalmente para os adolescentes que estão nessa fase de amadurecimento, de entrar em contato com a leitura, de conhecer outros universos culturais, tem que voltar para os livros, galera. Deixa a internet um pouquinho de lado, deixa esses canais de supostos que fazem uma suposta divulgação de eventos culturais e passar para a prática mesmo, para a literatura, para o cinema, para os discos, enfim, né? Por enquanto é só. E até a próxima leitura, na verdade até o próximo vídeo que será em breve.